Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro dessa segunda-feira. Nós vamos começar mais uma semana juntos e cheios de paz, amor e muita fé. Que o Pai Eterno esteja no controle de nossas vidas, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa da oração e da informação. Por isso, eu convido você agora a ligar para nós, a registrar a sua participação no nosso programa no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão prontos para acolher você, para enviar aí para sua casa a carta mensal do Padre Robson, para que você se atenha ao bom andamento das obras da nova Casa do Pai e também a nossa evangelização através dos meios de comunicação. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Hoje, dia 4 de novembro, dia em que a igreja celebra São Carlos Borromeu. Ontem nós estivemos em São Carlos, hoje é aniversário da querida cidade de São Carlos, que ontem recebeu a visita da imagem do Pai Eterno, 162 anos. Parabéns à cidade de São Carlos. Durante o nosso programa nós vamos rezar pedindo a oração e a intercessão de São Carlos Borromeu. Hoje teremos um santo café muito especial com a Lúcia Maria, ela que é psicóloga. Nós vamos conversar sobre a superação do luto. No último final de semana nós tivemos o Dia de Finados aí marcado pela visita aos cemitérios. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, como viver e superar a questão do luto. Então já deixa a sua participação nas nossas redes sociais, no Facebook ou no Instagram e também tire as suas dúvidas sobre esse assunto. E segunda-feira é dia da bênção do trabalho aqui no programa Pai Eterno. Nós vamos pedir as bênçãos para todas as intenções que você traz no seu coração, para aqueles que estão empregados e para aqueles que estão desempregados. Esse é o programa Pai Eterno que só está começando. Eu também quero dar o meu bom dia a Thalita Carvalho, que vai estar sintonizado com você através das nossas redes sociais. Thalita, bom dia para você e para todos os filhos do Pai Eterno. Bom dia, Padre Wellington. Bom dia também para você, que já está aí do outro lado da tela nos acompanhando nesta segunda-feira. Um excelente programa para todos nós. Já estou esperando o seu recadinho nas nossas redes sociais, Instagram e também Facebook, como o Padre Wellington falou agora há pouco. Nosso tema de hoje é a superação do luto. Estou esperando a sua participação. Um excelente programa e uma semana abençoada para todos nós, Padre Wellington. E desde já a gente agradece a todos os que, antes do programa iniciar, já foram lá nessa postagem que foi feita pela nossa equipe nas nossas redes sociais para o dia de hoje. A postagem do programa Pai Eterno é a primeira das nossas páginas. Você deixou ali o seu comentário, você deixou a sua dúvida, a sua participação. A Thalita vai ler ao longo do nosso programa. É momento de rezarmos, de colocarmos no coração de Deus as nossas preces, os pedidos e agradecimentos, de entregarmos o nosso programa a Deus. Por isso, vamos acender no coração a chama da esperança. E juntamente com este sinal que marca este momento de acendermos as nossas velas, de estarmos próximos de Deus, nós desejamos que Ele acolha em seu divino coração os nossos pedidos e agradecimentos. E eu convido você nessa segunda-feira a rezar comigo, entregando este dia e esta semana no coração do Pai. Voltando o nosso olhar para a Santíssima Trindade, que coroa Nossa Senhora, reze comigo. Pai eterno, quero agradecer por ter me dado de presente este novo dia, que eu possa retribuir fazendo desse dia melhor que ontem. Peço, meu Pai, que me proteja de todas as coisas ruins, do que posso encontrar nas ruas, no trabalho e até mesmo em casa. Peço também sabedoria para enfrentar as batalhas de cada dia desta semana. Que o Senhor seja minha companhia nesse dia. Pai, entrego minha vida em Tuas mãos. Peço saúde e paz para os meus familiares e amigos, e Sua misericórdia para aqueles que necessitam de ajuda divina. Só tenho a agradecer por tudo, pelo dia, pelo ar, pela água,
pelas infinitas coisas que eu não viveria sem você ter me dado, sem nada cobrar. Pai eterno, que meu dia seja iluminado com a tua luz. Amém. É momento de abrirmos a nossa Bíblia, cartilha de oração. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus disse ao homem que o convidara: quando deres um almoço ou um jantar, não convide os amigos, os irmãos, os parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que, por sua vez, eles te convidem e sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, e receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A nossa motivação para fazer as coisas do nosso dia a dia, meu irmão, minha irmã, se constitui também um parâmetro para a nossa felicidade eterna. Jesus nos explica: se fazemos coisas boas somente com aqueles que podem nos recompensar, nós já estamos recebendo o prêmio. Porém, quando realizamos o bem, há pessoas que não podem fazer o mesmo conosco, aí então a recompensa nos virá do próprio céu. A gratificação dos justos é a ressurreição. A mensagem do Evangelho de hoje nos leva a avaliar qual é o nosso interesse quando escolhemos as nossas amizades. Qual é o valor com o qual julgamos as pessoas, sejam elas ricas ou pobres? Qual é o nosso interesse quando cultivamos os nossos relacionamentos? Se o que estamos buscando aqui na terra servirá apenas para que tenhamos uma vida cheia de regalias, ou se estamos caminhando em busca do reino de Deus. Jesus termina com uma recomendação muito importante. Convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz. Portanto, somos felizes quando damos atenção e participamos da vida de todos aqueles que se sentem marginalizados, cheios de defeitos, que nunca esperariam ser chamados e notados por nós. A festa é a nossa vida, da qual ninguém poderá ser excluído. São as nossas conquistas que devem ser partilhadas com todos, sem exceção, sem preconceito e discriminação. Seremos felizes na medida em que formamos unidade com todas as pessoas. Uma só alma, um só coração, um só ideal. Porque a figura desse mundo passa e o que nós almejamos é a vida eterna junto com todos. Qual é o critério que você usa para a escolha dos seus relacionamentos? Você já convidou alguém muito pobre para sentar-se à mesa com você? Reflita a mensagem que Jesus quer dar a você hoje. O Senhor convida a cada um de nós a dar-nos incondicionalmente a todos os homens, movidos pelo amor de Deus e ao próximo. Isto é assim porque o Senhor ajuda-nos a entender que se damos-nos generosamente, sem esperar nada em troca, Deus nos pagará com uma grande recompensa e nos fará seus filhos prediletos. Peçamos à Virgem Maria a generosidade de saber fugir de qualquer tendência ao egoísmo, de pensarmos somente em nós mesmos. Vamos pedir agora a intercessão do Santo do Dia?
Nesse dia 4 de novembro, dia de São Carlos Borromeu. Carlos, o segundo filho de Gilberto, nasceu em 2 de outubro de 1538. Menino ainda, revelou ótimo talento e uma inteligência rara. Ao lado destas qualidades, manifestou forte inclinação para a vida religiosa, pela piedade e o temor de Deus. Ainda criança, era seu prazer construir altares minúsculos, diante dos quais, em presença dos irmãos e companheiros de idade, imitava as funções sacerdotais que tinha observado na igreja. O amor à oração e o aborrecimento aos divertimentos profanos eram sinais mais positivos da vocação sacerdotal. O ano de 1562 veio a Carlos com a graça do sacerdócio. No silêncio da meditação, Carlos lançou planos grandiosos para a reorganização da Igreja Católica. Estes todos se concentraram na ideia de concluir o Concílio de Trento. De fato, era o que a Igreja mais necessitava como base e fundamento da renovação e consolidação da vida religiosa. Carlos, sem cessar, chamava a atenção do seu tio, que era cardeal, e foi eleito Papa com o nome de Pio IV. Para esta necessidade, reclamada por todos os amigos da Igreja. De fato, o concílio se realizou e Carlos quis ser o primeiro a executar as ordens da nova lei, ainda que por esta obediência tivesse de deixar sua posição para ocupar outra inferior. Carlos sabia muito bem que a caridade abre os corações, também a religião. Por isto foi que grande parte de sua receita pertencia aos pobres, reservando ele para si só o indispensável. Heranças ou rendimentos que lhe vinham dos bens de família, distribuía-os entre os desvalidos. Tudo isto não aguenta comparação com as obras de caridade que o arcebispo praticou quando, em 1569 a 1570, a fome e uma epidemia semelhante à peste invadiram a cidade de Milão. Não tendo mais o que dar, pedia ele próprio esmolas para os pobres e abria assim fontes de auxílio que teriam ficado fechadas. Em outubro de 1584, como era de costume, se retirou para fazer os exercícios espirituais, teve fortes acessos de febre, aos quais não deu importância, e dizia: um bom pastor de almas deve saber suportar 3 febres antes de se meter na cama. Os acessos renovaram-se e consumiram as forças do arcebispo. Ao receber os santos sacramentos, faleceu em 3 de novembro de 1584. Suas últimas palavras foram: eis que venho, Senhor, já vou. São Carlos Borromeu estava com 46 anos. O Papa Paulo V o canonizou em 1610 e fixou-lhe a festa para o dia 4 de novembro. Vamos então juntos rezar a oração a São Carlos Borromeu. Conservai, ó Deus, no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que a vossa Igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a face de Cristo, assim como fizestes dele um grande bispo pela vigilância pastoral e esplêndidas virtudes. Concedei-nos frutificar sempre em boas obras. Dai-nos sua intercessão, que sejamos constantemente fiéis no vosso serviço e fervorosos na caridade. Amém. São Carlos Borromeu, rogue por nós. Amém. Programa Pai Eterno no ar, nessa segunda-feira, agradecendo a você que nos sintoniza, que participa conosco desse programa que é feito ao vivo para você aí na sua casa, no seu trabalho, junto à sua família, rezando ao Pai as suas intenções. É momento então de apresentarmos a sua participação aqui no nosso programa.
Isso mesmo, Padre Wellington. Pessoal participando bastante conosco nesta segunda-feira, comecinho de semana. A Vânia Cristina participou no nosso Instagram e pede orações por ela, pela família e pelos amigos. A Raimunda Pessoa pede para que a neta consiga a aprovação numa faculdade. Ela fez o Enem ontem, lembrando que a gente tem aí, uma outra fase no próximo domingo, dia 10 de novembro. Com certeza, todos esses estudantes, essas pessoas que almejam aí uma vaga em alguma universidade, estão em nossas orações e no coração do Divino Pai Eterno. A Renilda Marquezine pede oração para todos os entes queridos. E a Bernadette Maier Vilvert, de Nova Trento, lá em Santa Catarina, pede por todos que necessitam de oração e pede também pela família e pela saúde dela. Nosso programa ainda está começando, ainda dá tempo de você participar conosco nesta segunda-feira e eu posso ler o seu comentário a qualquer momento durante a nossa edição do programa Pai Eterno. É isso mesmo, a gente desde já agradece e reza também por todos os jovens que ontem fizeram o Enem. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja e dê força revigorada, discernimento, os dons do Espírito Santo para a próxima fase no próximo domingo. Agora é momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. Na última semana aconteceu o encerramento do curso de formação intercultural promovido pelo Centro Cultural Missionário. Durante 100 dias, os 23 dos missionários de 14 países estiveram em Brasília, Distrito Federal, para se prepararem para a missão no Brasil. O grupo é formado por 9 irmãs, 8 padres, 4 seminaristas e 2 leigos, um homem e uma mulher. Como tem sido recorrente nas últimas edições, a grande participação de missionários da África e da Ásia. O subsecretário adjunto-geral da CNBB, padre Dirceu de Oliveira Medeiros, transmitiu o abraço da presidência da conferência e o agradecimento ao Centro Cultural Missionário e aos missionários pelo serviço tão importante que prestam à Igreja no Brasil. Também falou aos presentes a presidente da Conferência dos Religiosos do Brasil, a irmã Maria Inês Ribeiro, acolhendo os novos missionários. Com muita alegria, ela ressaltou que Deus está sempre presente e o que é mais forte é a certeza dessa presença. O diretor das Pontifícias Obras Missionárias, padre Maurício Silva Jardim, agradeceu em nome da equipe pela proximidade. Para nós, o Centro Cultural Missionário é uma fonte, um lugar que respira a missão. A presença dos missionários no Brasil recorda que a missão não tem fronteiras, é universal. E o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, enviou uma mensagem aos participantes da 43ª Conferência Nacional de Animadores da Renovação no Espírito Santo, reunidos em Rimini, na Itália, desde quinta-feira, dia 31 de outubro, até ontem, o dia 3 de novembro, sobre o tema "Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros". Em sua mensagem, em nome do Papa Francisco, o cardeal Parolin transmite, inicialmente, a saudação cordial e paterna do Santo Padre a todos os participantes, assegurando-lhes a sua presença espiritual. E no programa Pai Eterno, você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir a participação do nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana para você. Quem nunca se sentiu procurado pela misericórdia de Deus tem dificuldade em compreender a extraordinária grandeza dos gestos e palavras com que Jesus se aproxima de Zaqueu, observou o Papa Francisco no Ângelus de ontem na Praça São Pedro. A exemplo de Zaqueu, deixar-se converter pelo olhar misericordioso de Jesus. Ao concluir sua locução, antes de rezar o Ângelus, o Papa pediu que Nossa Senhora obtivesse para nós a graça de sempre sentirmos sobre nós o olhar misericordioso de Jesus, para então, com misericórdia, irmos ao encontro dos que praticam o mal.
O desprezo e o fechamento em relação ao pecador, disse o Papa, não fazem senão que isolá-lo e endurecê-lo no mal que ele faz contra si e contra a comunidade. O fio condutor de sua reflexão ontem foi o episódio da conversão de Zaqueu, narrado por Lucas, que, com a atenção e acolhida que recebe de Jesus, muda radicalmente de mentalidade. Ao encontrar o amor e descobrir ser amado, torna-se também ele capaz de amar os outros, restituindo 4 vezes mais a quem havia prejudicado. Zaqueu, chefe dos publicanos, isto é, aqueles judeus que cobravam impostos em nome do Império Romano, recordou o Papa ontem, era rico, não devido a ganhos honestos, mas porque pedia propina, e isso aumentava o desprezo por ele. Ao saber da passagem de Jesus por Jericó, fica curioso em ver de perto quem era, afinal, ouvira dizer coisas extraordinárias a seu respeito. Sendo de baixa estatura, sobe numa árvore. Mas é Jesus quem, em meio aos tantos rostos que o cercavam, olha para cima e o vê. Isso é importante. O primeiro olhar não é de Zaqueu, mas de Jesus que, entre os muitos rostos que o cercam, procura exatamente aquele. O olhar misericordioso do Senhor nos alcança antes mesmo que nós percebamos ter necessidade de sermos salvos. E é justamente com esse olhar do Divino Mestre que começa o milagre da conversão do pecador. Jesus o chama pelo nome e pede que desça depressa, pois quer ir ter com ele em sua casa. Ele não o censura, não lhe faz um sermão, diz que deve ir até ele. Deve, porque é a vontade do Pai. As pessoas murmuram, pois Jesus escolhe entrar na casa de um pecador público, desprezado por todos. Nós também teríamos ficado escandalizados com esse comportamento de Jesus. Mas o desprezo e o fechamento em relação ao pecador não fazem senão que isolá-lo e endurecê-lo no mal que ele faz contra si e contra a comunidade. E em vez disso, Deus condena o pecado, mas procura salvar o pecador. Vai procurá-lo para trazê-lo de volta ao caminho reto. Quem nunca se sentiu procurado pela misericórdia de Deus tem dificuldade em compreender a extraordinária grandeza dos gestos e palavras com que Jesus se aproxima de Zaqueu. Após rezar o Ângelus, o Papa Francisco expressou sua dor pelas notícias de violências contra cristãos na Etiópia. Estou triste, disse ele, pelas violências sofridas pelos cristãos da Igreja Ortodoxa Tewahedo, da Etiópia. Manifesto minha proximidade a essa igreja e ao seu patriarca, o querido irmão Abuna Matias, e peço a vocês para rezarem por todas as vítimas da violência naquela terra. E pediu para que todos rezassem juntos com ele uma Ave Maria. A violência na Etiópia teve início na última semana de outubro com protestos contra o primeiro-ministro e prêmio Nobel da Paz, Abiy Ahmed, como consequência das rivalidades entre os grupos étnicos Oromo e Amara. Um alto prelado declarou que mais de 60 fiéis haviam sido mortos durante os protestos em Oromia, região central do país, somente na última semana. A Igreja Ortodoxa, a maior confissão religiosa da Etiópia, afirmou reiteradas vezes que suas instituições e seguidores estão sendo alvo de ataques. E também, nesta ocasião, os fiéis cristãos seriam alvos dos confrontos. No sábado, na celebração do Dia de Finados, o Santo Padre afirmou mais uma vez que as bem-aventuranças e o grande protocolo, Mateus 25, são nossa identidade de cristãos. Sem isso, não é identidade. E que o lugar do cristão está nas mãos de Deus, chagadas de amor. No ano passado, a escolha do Santo Padre para a celebração dos fiéis defuntos recaiu sobre o cemitério Laurentino, uma área de 27 hectares na zona rural de Roma, onde se deteve diante dos túmulos de crianças falecidas prematuramente por doenças, acidentes ou nunca nascidas, o chamado Jardim dos Anjos. Dessa vez, no sábado, o Papa quis presidir a celebração eucarística nas catacumbas de Priscila, a Regina Catucumbarum,
como era denominado por todos os documentos topográficos e litúrgicos antigos, o Cemitério dos Mártires, localizado na Via Salária, aqui em Roma. O Papa Francisco não levou consigo nenhum texto preparado, tendo pronunciado a sua homilia de forma espontânea. A identidade do cristão é esta, disse, as bem-aventuranças, não há outra. Se você faz isso, se você vive assim, você é um cristão. Não, mas veja, padre, poderia alguém dizer, eu pertenço a essa associação, àquela outra, pertenço a esse movimento? Sim, diz o Papa, sim, todas coisas belas, mas essas são fantasias diante dessa realidade. A sua carteira de identidade é essa. E se você não a tiver, serão inúteis os movimentos ou as pertenças. Ou você vive assim, ou não é cristão, disse o Papa Francisco. As catacumbas de Priscila são o testemunho da fé primitiva com toda a sua beleza de decorações e símbolos. Estendendo-se por mais de 13 quilômetros de galerias, tem vários níveis de profundidade, dos quais o mais antigo é precisamente o primeiro. Ainda no sábado, logo após retornar ao Vaticano, Francisco, acompanhado pelo seu vigário-geral para a cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica de São Pedro, cardeal Ângelo Comastri, desceu à cripta da Basílica, onde rezou diante dos túmulos dos pontífices ali sepultados. O Papa percorreu os corredores, se detendo em oração silenciosa diante do túmulo de alguns pontífices, como os de São Paulo VI, Pio XII e João Paulo I. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana José. A Arquidiocese de Olinda e Recife lançou o texto base do 18º Congresso Eucarístico Nacional, que visa nortear as reflexões e fornecer subsídios de informação para as pastorais da Igreja, especialmente para a catequese e liturgia. O lançamento do livro acontecerá também nas livrarias católicas em todo o país no próximo dia 12 de novembro. De acordo com o diácono Sérgio Douters Vasconcelos, da Comissão Teológico-Pastoral do Congresso Eucarístico Nacional de 2020, a obra pretende ajudar os fiéis católicos a uma melhor preparação para o Congresso Eucarístico do ano que vem, com temas que vão desde o mistério da Eucaristia até pontos mais avançados nos tocantes espiritual e missionário. Com 114 páginas, o livreto, texto base do 18º Congresso Eucarístico Nacional, possui 7 capítulos, produzidos por estudiosos e especialistas em diversas áreas de conhecimento. O Congresso Eucarístico acontece em Recife, de 12 a 15 de novembro de 2020. O padre Gianni Mometti, italiano, missionário na Amazônia e auditor no Sínodo, trouxe 2 relógios de compromisso ao Papa Francisco, com os nomes de 72 leprosos que rezam por ele cada hora do dia e oferecem a Deus seus sofrimentos por seu pontificado. A Amazônia, diz ele, será salva usando o grande recurso de suas águas. Antes de terminar o sínodo, dei ao Papa Francisco a prova de que lhe tinha prometido 2 relógios de compromisso desenhados em papelão, nos quais mais de 70 rancenianos dos antigos hospitais de Colônia do Prata e Marituba escreveram seus nomes perto de 1 hora do dia. Pelo menos 3 deles, de hora em hora, rezam por ele e pelo seu pontificado. Ele sorriu e ficou comovido. Neste fim de semana, os devotos do Pai Eterno marcaram sua presença na capital da fé de Goiás, no Santuário Basílica, na Igreja Matriz e no Cine Teatro AFIP. Eles vivenciaram momentos de fé e de amor. Acompanhe na reportagem. O fim de semana em Trindade foi de lembranças das pessoas queridas que já se foram, mas foi também de oração. Muita oração no feriado de finados. Começou com o Palavra do Pai com o padre Robson de Oliveira no Cine Teatro AFIP. Na plateia, devotos que fazem parte da tradição de Romaria à Trindade. Pessoas como a Dona Áurea,
que veio lá de Diamantina, em Minas Gerais, e que tem uma história de peregrinação para Trindade. Eu sou pioneira, a primeira viagem vinda de Diamantina, do Vale de Jequitinhonha, fui eu. Hoje eu tenho várias pessoas que vêm já, Trindade está bem conhecida lá. E hoje eu estou com uma amiga que está bem, uma pessoa de muita influência na cidade, que é a Elza, aqui do meu lado. Eu vim de passageiro. Mais um dia especial, vim agradecer ao Pai Eterno. Eu tenho uma história de muita devoção com o Pai Eterno na minha cidade. Foi uma oportunidade para refletirmos e aprendermos o quanto que a fé pode ajudar a superar o momento de dor e despedida. E o Pai Eterno sempre estará pronto para te amparar. A dor da morte é uma coisa que é inconsolável, não tem consolo para quando a gente perde uma pessoa amada, ou mesmo quando nós estamos passando pela realidade da morte. Mas com Deus, em Deus, com fé, esperança e sabendo das realidades que nos esperam, porque aqui procuramos viver bem a nossa vida, mesmo que tenhamos os nossos limites, tudo fica mais em paz, mais tranquilo, a passagem é mais bem feita, a pessoa inclusive pode até naquele último momento dar um testemunho de que vale a pena ter vivido com Deus para assim morrer com Ele. A programação se estendeu com Romaria Sertaneja na noite do sábado, onde Fábio Falcão e o padre Natalino Martins receberam convidados para muita música e prosa boa, com as bênçãos do Pai Eterno. Quem não gosta de harmonia é sempre o valentão. O Santuário Basílica esteve movimentado, com 10 celebrações ao todo, no sábado e no domingo. A Igreja Matriz de Trindade é um local muito procurado por todos os devotos que vêm de todas as partes do Brasil. Aqui é o berço da devoção ao Pai Eterno e várias celebrações aconteceram no fim de semana, 3 no sábado e 5 no domingo. O pessoal fala que a bênção do Pai Eterno é muito boa, viu? E aí eu desejei a vir. E estou gostando muito, viu? O Nereu vai levar ótimas impressões da capital da fé. É passar uns dias em Trindade e levar muitas coisas boas em Trindade. O importante é que Trindade sempre te receberá de braços abertos. Venha você nos fazer uma visita para rezar, pedir, participar ou agradecer, como fez a Elza, de Diamantina, em Minas Gerais. Eu sofri uma cirurgia de aneurisma, acho que fiquei morta uns 15 dias e hoje eu estou aqui, já vim aqui várias vezes, estou aqui para agradecer ele pela graça que eu recebi. Uma bênção o final de semana na nossa querida Trindade. Você que acompanhou aqui pela TV Pai Eterno, teve a oportunidade de ver como foi o momento abençoado do nosso final de semana, com a solenidade de Todos os Santos, com a missa de finados, uma grande multidão mesmo passando pelas nossas igrejas, na nossa querida capital da fé do Brasil. Agora nós vamos interagir com você nas nossas redes sociais, você que deixou sua mensagem. Thalita, vamos registrar a participação dos nossos irmãos e irmãs. Participação de agora, Padre Wellington, da Joeci Afonso, que pede oração pelos vizinhos dela que estão doentes. Ela pede aqui que o Pai Eterno possa os abençoar para que fiquem todos bem. A Maria Cardoso disse que a mãe Lourdes assiste diariamente a TV Pai Eterno e o programa Pai Eterno. Disse que é maravilhoso e que as mensagens são muito produtivas, de amor, de paz e esperança. Ela pede também oração pela mãe, a Dona Lourdes, pede por sua saúde e por todos da família. Muito obrigada pela participação, Maria, e um beijo também para sua mãe, a Dona Lourdes. E já temos, Padre Wellington, participação sobre o nosso assunto daqui a pouco, do Santo Café, que é a superação do luto. Recebemos aqui a mensagem da Geraldina Vieira, que conta que tem 8 meses que perdeu a mãe. No ano passado, ela perdeu 2 irmãos e o pai. Ela escreveu que a família acabou, que agora só tem ela e a irmã. Pede aqui forças ao Pai Eterno, sabedoria e que Pai Eterno possa ajudá-la a realizar o sonho de vir até Trindade. A Geraldina é de Betim, lá em Minas Gerais. Com certeza, Geraldina estará em nossas orações. É realmente um momento muito difícil, Ela perdeu a mãe, os 2 irmãos e um pai em menos de um ano.
Então, que o Pai Eterno possa abençoar, dar sabedoria e o conforto necessário para atravessar esse momento aí tão dolorido. Sobre Trindade, Geraldina, a gente já te espera aqui, viu? De braços abertos, esperamos a sua visita e já agradeço pela sua participação. É isso aí, desde já a gente agradece, louve e bendiz a Deus por todas as participações, principalmente por você que vai partilhar um pouco conosco, como fez essa nossa irmã, sobre a situação do enfrentamento e superação do luto. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, convidando você então a deixar o seu recadinho, a sua mensagem nas nossas redes sociais. O programa está ao vivo para todo o Brasil, é feito para você que está ligadinho agora aqui na TV Pai Eterno. Pode deixar sua mensagem no nosso Instagram, @TV Pai Eterno, ou no nosso Facebook, facebook.com/TV Pai Eterno. É a primeira postagem que você lá vê do nosso programa de hoje, então tratando sobre a questão do luto. O amor do Pai Eterno transforma vidas e com a dona Francisca não foi diferente. A aposentada do Piauí tem a sua história marcada pela fé e pela confiança no amor do Pai Eterno. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Rodrigues. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sei que todo mundo vive aperreado, mas a gente pede a Deus, a gente pede de um jeito, Ele dá do outro, mas é o Pai Eterno que está dando, né? E é de acordo com a hora dele, não é com a nossa, não. As palavras ditas por Dona Francisca retratam o poder do Pai Eterno na vida de todos os que nele creem. Ela confia em seu amor e misericórdia e por isso recebe graças constantemente. Eu estava fazendo a comida, uma carne, aí assada na panela, e tinha muita gordura, digo, vai amolecer demais. Eu fui pegar água do fervendo, a panela de pressão tem aquela borda assim grossa, e eu fui jogar na manteiga, caiu toda no meu braço, todo dia no braço, a gordura. Aí eu corri no quarto, a mãe estava no banheiro, mãe, estou morrendo de dor, botei na água, não tinha nada aqui para botar, disse que pasta não pode botar, mas eu botei pasta. E refrescou, não ardeu não, foi refrescar, eu passei o dia sem poder molhar, que ardia, né? Hoje, agora quando acontece assim uma coisa, a gente se maldiz, mas na hora não me maldiz, só dizia, ô Pai Eterno, tenha pena de mim. Aí no outro dia, de manhã que eu fui banhar, que joguei a água, banhei, joguei a água benta, a pasta saiu todinha e só ficou vermelhinho. E daqui uns 15 dias começou a largar a pelezinha, já largou a pele já largou a pele, já com a outra pele boazinha. E eu disse aqui é milagre, eu digo para todo mundo, é milagre, só pode ser milagre, porque é uma coisa que é a água fervendo, a gordura quente fervendo, e não está com 2 meses, ninguém nem nota que foi queimado. Não, pode achar que não seja milagre, achar que é demagogia minha, mas minha fé diz que foi um milagre, é milagre de Pai Eterno. E com tanta fé, as bênçãos chegam não só para ela, mas também para toda a família. A mãe dessa grande devota já testemunhou a força que tem o divino Pai Eterno. A da minha mãe, que tinha a cabeça cheia de feridinha, coçando, ia da dermatologista de Teresina, ia em todo lugar, era muita pomada que eu botava e nada. Ela começou a lavar, todo dia ela banha, toda vez que ela banhava, tá aqui uma vasilha, eu boto lá no banheiro. Ela nunca mais sentiu nada, sarou tudo. Os quase 2.000 quilômetros de Campo Maior, no Piauí, até Trindade, capital da fé de Goiás, não impedem que Dona Francisca e sua mãe, Dona Consuelo, acompanhem a devoção ao Divino Pai Eterno. É que, bem concentradas, elas rezam pela televisão. Tudo começou quando ela passou por uma fase bem difícil. Eu estava em Teresina, com meu irmão doente lá no hospital de doenças tropicais, muito doente, então eu tinha que ficar com ele o dia todo, né? Porque outra pessoa ficava à noite, porque eu não podia pagar todo o tempo. Então eu voltava para casa da minha irmã, da Esmelte, e ela chegou e disse, eu estou assistindo as novenas do Pai Eterno. Aí eu comecei a assistir lá, aí fui tendo mais gosto, tendo mais fé, e eu creio muito no Pai Eterno e peço todo dia a Deus para mim aumentar mais a minha fé. E desde então nunca mais parou de clamar ao Divino Pai Eterno. Paro não, de jeito nenhum. Se eu for para algum lugar, eu gosto de assistir das 20 horas, né? E
der o sábado 21. Mas se eu for para algum lugar, eu procuro para assistir. Se tiver um mais cedo, aí se não der um dia que não tem, aí eu assisto no Peço Socorro também às 12h20, que é às 12h20, né, às 14h20, eu assisto com a mamãe. Às 14h20 já está ali na televisão, que começa às 14h25. Mas a gente assiste também, é água benta toda hora, eu tenho água benta em todas as minhas jarras. Foi o Pai Eterno que fortaleceu a fé de Dona Francisca e a transformou nessa grande mulher de oração. É Ele que aquece o coração de cada um dos seus filhos, por meio de tantas bênçãos realizadas. Que Deus abençoe a Dona Francisca e todos do nosso querido estado do Piauí, nesse momento de bênção e de graça do nosso programa, em que você pode partilhar um pouco mais da sua história de fé e devoção. E nós temos a oportunidade daqui a pouquinho de fazer aquele momento tão especial do nosso programa, de convidar você para se aproximar, para estar mais perto da gente, para tomar o nosso Santo Café. Sabe quem já está aqui no nosso estúdio? A psicóloga Lúcia Maria vai falar um pouco para nós sobre a questão da superação do luto. Então nós vamos acompanhar daqui a pouco uma conversa muito interessante com a Lúcia e com você que já deixou aí a sua intenção, que já deixou a sua participação nas nossas redes sociais. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Segunda-feira, momento de começar a semana abençoada aqui na tela da TV Pai Eterno, acompanhando o nosso programa, o programa Pai Eterno, esse programa que é feito para você. Agora, no começo da manhã, a gente convida, né? E é muito próprio da cultura do nosso povo brasileiro, de estabelecer um diálogo, uma conversa sempre com um pretexto. E o nosso pretexto aqui é o café. Então, por isso que a gente sempre recebe alguém junto à mesa, bem preparada para o café. E hoje recebemos a Lúcia Maria, psicóloga. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada, padre. Muito obrigada, então, senhor. Viu? Eu agradeço a você por ter acolhido. Eu já sou sua fã, tem muito tempo. Tá certo que não é uma jovenzinha, mas é uma fã fervorosa. Eu tenho certeza. E agora a gente vai, então, convidar você para esse momento abençoado do nosso Santo Café aqui na tela da TV Pai Eterno. Acho que eu sou uma gorda sumida. Então, eu vou servir aqui. Eu estou perguntando para você, você aceita açúcar ou adoçante? Então, a senhora coloque conforme a senhora acha melhor e eu vou lhe servir o café. Porque eu sempre faço questão de servir o café para os nossos convidados, porque o café é justamente esse pretexto da nossa conversa, do momento do nosso diálogo. O café tem um significado muito grande na vida de todos, que as pessoas não percebem. Mesmo? Muito. Tem, assim, várias E como é que a senhora observa essa realidade? Vamos começar a partir do café, então. Vamos começar a partir do café. Então, muitas vezes encontramos uma pessoa que faz algum tempo que talvez não encontramos, ou tal, no supermercado, na igreja, na farmácia, no shopping. Nossa, que bom te ver, quanto tempo que eu não te vejo e nada. Vamos marcar um café pra gente matar a saudade? É verdade, faz tempo que a gente não se vê, vamos tomar um café junto? Vamos tomar um café? É verdade. Então, o significado do café é muito amoroso, porque hoje nós temos uma dificuldade enorme com o afeto. Porque desde a queda das Torres Gêmeas, em 2001, o mundo mudou. Aquele é o marco do nosso milênio agora. As pessoas deixaram o afeto e o amor para viver a indiferença. Nossa.
Porque se eu estou indiferente, tanto faz se o senhor está doente, se o senhor está saudável, se o senhor está bom, se o senhor está ruim. Porque a morte daquela quantidade de pessoas, aqueles aviões, aquele acidente, num monumento que era impossível de pensar. Que viria que abaixo. viria abaixo, né? Como foi o navio, né? Quando que construiu e falou que nem Deus derrubaria e derrubou na primeira viagem. Então, assim, a pessoa mudou. Veja que hoje a rede social, mais o WhatsApp, as pessoas não se comunicam. Um casal, ele está deitado na cama, cada um no seu celular. Ô, fulano, você quer um café? Ô, fulano, quer que eu esquente a janta? Então, assim, e assim estão com as crianças. Então, com esta mudança que teve com a queda das Torres Gêmeas, no ano de 2001, a nossa população vive uma indiferença. Então, assim, tudo dá medo. Eu tenho medo de passar ali naquela rua porque tem assaltante. Nossa, aquele prédio está muito alto. Será que eu vou subir lá? Vai que eu chego lá, alguém joga uma bomba, passa um avião. Ficou desta forma a vida das pessoas. Certo. Só quem, padre, tem a fé, não vou falar da religião, porque cada um tem a sua, eu acho que é discriminatório falar de religião, mas a fé dentro de si, de que realmente ela é filha de Deus. Tem um transcendente, né? Ela pega todos os medos e ela transfere para Deus. Porque Deus, ela não convive a não ser através da oração, ela não o vê, então ela não tem medo de perder. Olha que interessante. Ele não vai isso. morrer, entendeu? Não vai perder. É eterno, né? É um dado eterno, que começou antes de mim e que vai continuar depois de mim. É eterno. Agora, os dois pontos referenciais que a senhora trouxe da história para marcar a nossa conversa é interessante porque também são pontos referenciais do luto, né? Aqui, por exemplo, quando morreram as pessoas no acidente do Titanic, quando morreram as pessoas no acidente das Torres Gêmeas. E justamente nesse ponto, como é que a gente pode definir o luto, doutora Lúcia? Como é que a gente pode definir esse luto? Na verdade, o luto, ele é uma dor, realmente, que é profunda. Veja bem, todas as pessoas, padre, precisam viver o luto. E hoje, a sociedade contemporânea, ela não permite. O senhor vai, por exemplo, celebrar, né, o falecimento de alguém lá no cemitério. Aí tem alguém que está doente, ou a esposa ou um filho, e está lá. Aí o parente vem. Vamos lá, vamos tomar uma água. Olha, toma um suco, vamos tomar um café. Para quê? Para tirar ela da dor, mas ela precisa viver a dor. É pedagógico viver a dor? É espiritual viver a dor. E é psicológico. Os psiquiatras mostram muito isso. Ela precisa viver a dor. Então, assim, ó, padre, quando eu só tenho medo de perder aquilo que eu amo. Então, vamos dizer, a mãe, ela tem os filhos, ela tem medo de perder esse, porque ele é mais frágil, porque ela tem 4, mas tem medo de perder esse. Aí ela tem medo, e ela acompanha, ela vigia e tal. Aí o menino morre. Né? Como que ele morre? A mãe ficava procurando os amiguinhos, porque ele é muito tímido. Não é todo mundo que é extrovertido. Tem gente que é calado. Por isso que Deus fez uma boca e 2 ouvidos. Senão ele teria feito o contrário. E aquela criança, ela é assim. Aí a mãe vai insistindo, chama os coleguinhas, vem, leva ele para sair, vem, busca não sei o quê, vem, não sei o quê, foi na escola. Eu vou patrocinar, mas vocês fazem uma excursão para ele ir, porque ele não sai de casa. Cuidado, pelo amor de Deus, né, para não acontecer. Só que aí deu um acidente, teve um acidente e o ônibus virou, morreram 4 crianças afogadas. Uma das crianças, filho dela. Então, assim, estou explicando o caminho do luto. Então, aí, o que acontece? Aquela mãe, aí ela fica desesperada, ela vai na igreja, ela fica com raiva. Briga com Deus, né? Briga com Deus. Aí os filhos, os outros, falam, mãe, mas nós estamos aqui, meu pai está aqui. E ela, você não liga mais pra gente. Não é isso. É que quando tinha um amor muito grande, e aí não tem medo de perder mais, certo? Já morreu.
esse medo acabou. Então, a pessoa simplesmente ela é impossibilitada de amar e de ter afeto, seja por quem for. Né? Aí a vozinha vai lá na festinha, que os netos já morreram, tem 20 anos, morreu um filho, morreu 2 netos. Aí chega lá, ela vê um docinho que a netinha gostava, ela começa a chorar. Ela está vivendo um luto ainda. Tudo lembra, né? Tudo, mas a gente tem que deixar. Mostra, identifica. A gente tem que deixar. Aí o outro vem e fala assim: não, vovó, come pão de queijo aliviador. Pão de queijo aliviador? Não, faz a gente engordar ainda. Mas é muito interessante o que a Lúcia está dizendo para a gente, porque nós estamos observando, são situações do cotidiano. E nós que fomos ao cemitério no último dia 2, aqui no Brasil, a gente tem um jeito de viver o luto muito dolorido. Ainda está tudo muito superficial. Eu tive a oportunidade de celebrar no cemitério da cidade dos meus pais e eu gostava muito de toda segunda-feira ir com a minha avó ao cemitério. É devoção às almas, então a gente vai lá, reza tudo direitinho. Mas eu notei ainda que muita gente pensa que ali no túmulo está aquela pessoa que eu amo, né? Porque eu não vou dizer que eu amei, mas que eu amo, porque continuo sofrendo, continuo chorando, né? Me lamento, etc. Continua vivendo o luto. Exato. E o luto tem um período, né? Tem uma fase. Na verdade, assim, eu perdi... Vamos falar dessa criança e aquela pessoa que você também citou, que infelizmente, desculpa, mas eu não guardei o nome, que perdeu o filho, né? Perdeu a mãe há 8 meses. No ano passado perdeu 2 irmãos e o pai. Então ficou ela e a irmã. Tá. Então essa perda, hoje ela está vivendo como que ela está vivendo? Ela pensa, puxa vida. O medo de perder eu não tenho mais, porque eu já perdi. Então vai passar para outro estágio, o estágio da raiva. Aí eu estou rezando lá, né? Ave Maria, cheia de graça, convosco. Aí fica com raiva de Deus. Aí eu falo assim, Deus, tanta gente vagabundo, tanto ator, tanta gente que faz mal para os outros, ladrão, e o Senhor não leva. O Senhor veio levar justo os meus familiares. E é verdade. Mas isso, padre, é que eu como leiga, né? Porque eu não sou religiosa, né? Eu sou uma psicóloga. Pode falar. Mas isso é que eu vejo assim, eu pergunto para muitos pacientes meus, onde que está Deus essa hora para você ter raiva dele? Tá, eles já morreram, né? E agora você vai recorrer a quem? Ficou só você. Eu sempre chamo a atenção para um detalhe básico, e eu falei isso na pregação de sábado, quando eu tive a oportunidade de celebrar o Dia de Finados no santuário, que é a única certeza inevitável que temos. É a questão da morte. Né? A gente pode, às vezes, se condoer pela situação, como a senhora disse, uma tragédia, né? Às vezes uma enfermidade muito dolorosa, mas a certeza que temos é que ninguém vai ficar para semente, né? Ninguém vai ficar para semente nesse mundo. Tem uma questão muito interessante, padre. Primeiro, a dor, quando a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu posso escolher sofrer ou não. Então, eu perdi o gatinho que eu queria demais, que eu amava, tá? Eu posso ficar, toda vez que eu ver um gato na rua, eu chorar por causa do gato, mas isso aí é optar pela dor. Mas eu posso optar em pensar que Deus achou que aquilo era o melhor. Quem é ateu fala assim, mas isso é um conformismo muito grande. Não é. Aí, passou da fase. Não, tinha medo de perder, perdeu. Aí começa a xingar Deus. Você é culpado, eu estou aqui na igreja rezando, eu ajudo, eu trago cesta básica, eu contribuo na FIP, eu faço isso, mas o Senhor não foi legal comigo, porque levou os meus entes queridos. Vem essa fase da raiva. Depois que passou a raiva, é um período, cada um tem o seu. Terminou a raiva, padre, aí o que acontece? Aí vem a culpa. Será que eu devia mesmo ter organizado aquela excursão para o meu filho ir? Será que foi certo eu obrigá-lo a ir na excursão? Será que é certo mesmo? Né? Aí no caso dessa senhora, né, que pediu orientação, veja bem, e a culpa que ela está carregando agora pelo aquilo que deixou de fazer? Os idosos, eles não são muito bem tratados. Mas eu acho que essa resposta nós encontramos na fé.
Só na fé. E é justamente esse aspecto que a gente ressalta, tanto na comunicação aqui, como nas igrejas. Porque a oportunidade que as pessoas têm de fazer a experiência da fé é de trazer respostas àquilo que o mundo não consegue mais responder. O mundo não consegue mais responder. Não consegue. E Deus é que preenche esse vazio. E justamente. Só Deus. E agora eu quero convidar a senhora para a gente poder acompanhar, junto com quem está em casa, um VT que a nossa equipe preparou sobre a superação do luto. Acho e para falar um pouco mais sobre o assunto, a gente foi conversar com uma devota do Pai Eterno que contou com a ajuda da fé e como ela superou a perda do seu esposo. Vamos acompanhar. É possível superar a dor do luto? Essa é uma dúvida que muitas pessoas pensam e sentem no momento da dor. A Terezinha perdeu o esposo em 2014 e tem uma resposta para esta pergunta. Eu acho muito difícil, Pedro, superar o luto, essa palavra superar. Eu ouvi de uma pessoa muito amorosa que ouviu do pai dele que luto a gente não supera, a gente aprende a conviver com ele. Mas eu acho que é até negativo se eu confirmar isso num dia hoje que a gente tem tanta esperança de que quem a gente ama já está ao lado de Deus, não é? Ao lado do seu esposo, José Davi, a Terezinha viveu um amor que durou 39 anos e constituiu uma família com 4 filhos. O sentimento do casal era muito forte. E todos os momentos foram vividos com muita intensidade. É muito difícil falar para você de marido se eu não disser de amor, né? Eu conheci o Davi, eu era bem jovenzinha e eu morava em Catalão e ele veio em Catalão para fazer um serviço, eu trabalhava na Philips do Brasil. E eu conheci ele, e você acredita que ele me pediu em casamento no primeiro dia que ele me conheceu? Ele dizia assim, você é quem eu busquei minha vida inteira, no primeiro dia. Então, isso mexeu demais comigo, porque eu também, com 22 anos de idade, o que eu buscava? Um grande amor. Mas aí veio a dor. Em decorrência de um câncer na laringe, a Terezinha perdeu seu companheiro em 2014. Um dia, eu estava rezando por ele, que ele ficou 25 dias na UTI. E Jesus me falou no coração que eu devia preparar meus filhos, que ele estava indo embora. Então, quando eu recebi essa mensagem no coração, eu assustei muito. E aí eu comecei a preparar meus filhos. Com a morte dele, foi assim, parece que eu não estava vivendo aquilo. E hoje eu conversando com uma pessoa evangélica que mora aqui no prédio, ela disse assim para mim, que é assim mesmo, mas nesse momento que Deus derrama sobre nós todas as graças que a gente, a olhos nus, a gente não dá conta de entender, que é a condição da fé. Então, ter que segurar todos os filhos, né? São 4 filhos, segurar eu também, é Deus, só a fé. Uma etapa importante que a dona Terezinha passou para superar o luto foram as várias idas até Trindade. Aos pés do Divino Pai Eterno, ela participou de celebrações e também de confissões. E isso foi fundamental para acalmar o seu coração e fortalecer a sua fé. Um dia antes da missa de 7º dia dele, eu fui lá confessar, né? E eu falei pro padre, eu tô muito agoniada. E ele falou para mim, até ele celebrou a missa hoje lá no Divino Pai Eterno, de manhã, 7 horas, né? Ele falou, mas por que essa agonia toda? Eu disse a ele, porque eu avaliando toda a minha postura na morte do Davi, que eu sempre fui muito briguenta, e eu cismava muito e chamava atenção por causa do fumo mesmo, né, essas coisas. Aí ele falou, eu acho que eu não fiz tudo que eu devia ter feito. Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou para mim assim, e não fez mesmo. Eu assustei muito, né? Porque eu querendo buscar uma palavra de afeto e eu receber um balde de água fria, né? Que realmente eu não fiz tudo que precisava.
Ele falou, só Deus faz. E Deus vai te dar o consolo para sobreviver nesse período. Hoje, Terezinha segue a sua vida. Não tem mais o seu parceiro ao lado, só nas lembranças. Mas com tudo o que aprendeu passando por essa turbulência, ela oferece a sua ajuda a quem precisa, principalmente aquelas que estão enfermas no hospital, como um caso especial que ela fez questão de lembrar. Fomos levar uma eucaristia para outra senhora também, chegando lá, Deus ajudou que tudo no quarto aquele dia eram todos católicos e amantes de Nossa Senhora. Então eu disse para a pessoa assim, vamos cantar uma música, já que todo mundo é católico, vocês vão saber cantar a música. Vamos, que música? Aí eu comecei, glória, glória a Jesus, o Senhor. E nós cantamos a música, né? Quando eu ia saindo, ela falou, Terezinha, eu falei, oi. Ela falou assim, hoje fazem 15 dias que eu não conseguia levantar. E eu vou levantar e vou jantar. Porque Jesus me mandou a graça agora. O luto é um momento de transição. Todos nós passaremos ou já passamos por isso. Mas tudo passa, tudo passará, já diz a letra da música. E o amparo do Pai Eterno é a maior base que você pode ter. Não só nesse momento, mas durante a vida toda. Deus é maravilhoso. Ele nunca permitiria que eu conhecesse o meu José Davi, os meus filhos, vocês que aqui estão, e nunca mais encontrar vocês. É possível isso? Não é possível. Então a certeza da vitória, da ressurreição, é o que me dá essa força, essa alegria, receber Jesus, ir para a adoração do Santíssimo, ir para o Divino Pai Eterno, levar Jesus, que usa das minhas fracas pernas e humildes palavras, para amparar os outros, amparar os meus irmãos, as pessoas. Que dom maior do que esse, poder servir? Então, é superar, é ter a certeza que vamos nos encontrar. Que isso aqui só é uma passagem, que logo estaremos todos juntos na glória de Deus. Mas que história muito bonita. Agora, Lúcia, nossa querida amiga psicóloga, você estava falando sobre a questão, então, da culpa. Vamos concluir essas etapas. Aí nós chegamos nessa fase, né, da culpa. Está acontecendo o luto. Isso. Ele não acabou, porque não acaba mesmo. Aí está acontecendo a culpa. Aí tem um detalhe, né, padre, que eu até sempre falo, porque eu recebo pacientes que nunca ouviram falar em Deus. E eu recebo pacientes também, indicados por outras pessoas, que falam assim, meu compadre, meu tio, meu avô, sei lá quem, disse que a senhora é muito boa, mas eu quero te pedir um favor. Pode pedir. Não quero que fale em Deus. Eu falei, então não sei trabalhar, não, você tem que procurar outro. A senhora opta por ajudar também a pessoa a fazer um caminho espiritual. Não, eu tenho todos, tenho a lista. Posso depois passar para o senhor, se o senhor quiser, no meu celular, de todos os salmos que vai atender a necessidade daquelas pessoas. Então, a partir de hoje você vai ler tal. Você vai ler durante a semana que vem, quando você voltar, você me fala como você está. Né? Então, assim, as pessoas falam, eu não quero falar em Deus, não gosto de Deus, não gosto desse cara. Só de jeito. Então tá bom, você tem que procurar o terapeuta, porque eu só sei falar disso. Eu só estou aqui por causa dele. E aí, eu sempre digo o seguinte, a vida é dura. É dura, padre, mas ela é muito dura. Tanto é dura que ninguém sai vivo. Ninguém sai vivo. Ninguém enterra um morto que já morreu. Cada dia morre uma pessoa que nunca morreu. Então, assim, ela é assim. E foi feito pelo nosso Criador, Deus. Agora, eu observo também a questão da falta de uma... Como vou dizer, as pessoas às vezes podem até ter uma certa surpresa, mas falta na nossa cultura, principalmente a nossa cultura ocidental, uma formação que nos prepare para o fim último. Sim. E aí quem está em casa pode se assustar e falar assim, mas se preparar para a morte, eu acho que é algo primordial. Você tem que se preparar para a perda. Não tem morte, tem a perda do corpo físico, sim, mas nós somos filhos de Deus eternamente. Quando Jesus foi crucificado, né,
por nós, seus filhos de Deus, Deus teve... Quem que dá um filho para ser sacrificado pelo outro? Deus fez isso. Mas quando ele estava lá no seu máximo de sofrimento, ele não pediu para Deus aliviá-lo. Por quê? Para Jesus Cristo, aquilo ali foi um prazer espiritual. Não era carne. Ele transbordou de amor. Para se, como diz a palavra de Deus, ele se aniquila a ele mesmo para nos salvar, né? Isso. Ele vence. E aí a gente fala muito isso na questão das palavras que marcam o dia de finados. Ele dá esperança. Né? A celebração é uma celebração de esperança. Por quê? O último inimigo a ser vencido é a morte. E como Cristo vence a morte pela ressurreição, ele nos lega esse, podemos dizer assim, esse presente. Nós não seremos eternamente esquecidos na sombra da morte. O Senhor nos resgatará. Essa perspectiva da fé, da ressurreição, é o que eu sempre chamo a atenção, porque quando a gente vai no cemitério, tem pessoas que no prolongamento da dor do luto, nesses estágios que a senhora lembrou, tem pessoas que ainda ficam na primeira parte. Ficam na primeira parte. Aí, se eu ver na sexta-feira, na quinta-feira, a reportagem nas TVs, né, sobre as visitas ao cemitério, a quantidade de túmulos abandonados. Então, a administradora lá falou assim, isso aqui não é responsabilidade do cemitério, isso aqui é responsabilidade do dono do morto. O dono do morto que não veio aqui mais. Ele tinha que vir. Ah, lá só tem osso, tudo bem, mas é o osso do seu pai, o osso da sua mãe. Você tem que ir lá. Então, se está arrebentado, você vai arrumar. Então, e a gente tem um zelo, né, por exemplo, com essa questão do corpo, né? A nossa cultura, ela, por questões de cuidado, de zelo, de saúde e uma série de outros elementos que a gente poderia elencar aqui, a gente tem um zelo com o corpo, até mesmo nesse momento que é crucial, a questão da morte. Porque, por exemplo, nas tragédias, nós estamos vivendo ainda aí a questão da inércia de Brumadinho. Isso. Né? Quando morre aquele tanto de gente, isso impacta no consumo, por exemplo, de ansiolíticos lá na cidade de Brumadinho. A gente notou isso através das reportagens. Nós estamos em segundo lugar no mundo em uso de ansiolítico. Uso de ansiolítico. Então, como na cidade o povo está consumindo isso? E depois a questão da depressão, que são os outros problemas derivativos em decorrência da tragédia. Mas a falta do corpo para se elaborar o luto é algo que marca a vida, por exemplo, de quem ainda está esperando um resultado, uma resposta por parte, por exemplo, de uma operadora que está ali procurando no meio daquela lama as pessoas. Isso, a falta, porque faz parte do luto, a presença ali daquele velório, daquele sepultamento. Corpo, do morto. Tem uma referência, né? Isso. Tem uma referência. Então, veja bem, no caso de Brumadinho, de outras tragédias que existem, tá? Então, morreu uma quantidade enorme de gente. Padre, não sei como o senhor vê, porque o senhor é uma santidade, eu não. Sou uma pecadora mesmo. Mas eu digo para o senhor o seguinte, todos que foram morar lá sabiam do risco que corriam. Que lá nunca foi uma propaganda enganosa. Certo. Todo mundo sabia que podia deitar e ser morto. Mas eu vou... mais isso, mais aquilo, não vai acontecer, né? A gente pensa, acontece na outra cidade, não acontece semana aqui. Semana passada, na nossa cidade, né, que choveu, foi na quinta-feira, não sei, quarta-feira, que deu uma chuva. Aí, entrevistando as pessoas lá, acho que tem um mês, mais ou menos, eu vi um casal dizendo o seguinte, porque a gente não tem nada, Aí chega lá na televisão, a chuva fez a gente perder tudo, porque você disse que não tinha nada. É verdade. Ué. Agora, Lúcia, eu vou passar para a Thalita, porque tem muitos comentários. Não, então deixa eu só encerrar. Sim. Encerrou aqui, tá bom, padre? Aí a culpa, saiu da culpa, vem a saudade doce do corpo. Aí a pessoa já começa a ir mexer nas coisas do morto. Ela vai no armário, ela chora, mas ela limpa as coisas, ela começa a doar as roupas do morto. Essa é a saudade doce do luto. Está terminando o luto, né? E depois que ela faz a faxina, que ela doa as coisas e tudo, aí, padre, que ela entra na falta. Que o morto não vai voltar mais. Só que quando ela entra na consciência de que a falta do morto é eterna, por isso que a gente fala que a dor do luto é eterna, ela vai para os braços de Deus.
Porque não só tem Deus. saída. Isso, Tem e só saída. Deus pode preencher esse Então, vazio. assim é que fecha o luto. Não adianta querer superar a luta, ninguém supera a luta. Então, tá chorando, a gente vai no cemitério e fala assim: chora não, seu pai estava velho. Não, chora sim. Chora porque é essa oportunidade de você chorar. Padre, eu lhe pergunto, as pessoas que estão no cemitério velando alguém, todo mundo está falando de futebol, de política, dando aquelas gargalhadas. E vou falar uma coisa para o senhor: quem está chorando, padre, não está chorando pelo morto. Ele está chorando porque um dia ele vai estar naquele lugar. Ele está chorando pelas coisas que ele não fez. Ele chora por ele, não é pelo morto. Às vezes chora até pela falta que o morto lhe faz, no sentido assim, toda forma, não pensou em mim, né? Eu não vou ficar feliz, foi etc. embora, Foi né? embora. Então, Vamos lá, Thalita, vamos colocar então agora essas pessoas que deixaram suas mensagens nas nossas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook, para esse momento do nosso Santo Café. Santo Café de hoje, Padre Wellington, com muitas participações. A Ildete Brito, por exemplo, pede aqui oração para a família dela e escreve para nós. Falando hoje em luto, é muito triste quando se perde um ente querido. Perdi meu marido há vários anos. Na época, eu estava com 5 meses de gravidez quando ele faleceu. Foi horrível, quase fiquei louca. O James Oliveira Martins diz que sofre com luto há 8 anos já. Ele disse que é uma coisa que não sai dele, ele não consegue se libertar e não consegue se livrar dessa dor. E agora, uma pergunta para a doutora Lúcia, nossa entrevistada de agora no Santo Café. A Milene Delaine Rios está acompanhando o nosso programa agora, ela é aqui de Goiânia, e escreveu aqui para a gente: amanhã fazem 2 meses que perdi o meu pai. Moro em Goiânia, tem poucos meses, e ele faleceu em Belo Horizonte. Passei 20 dias lá em Belo Horizonte com a minha mãe quando ele faleceu. Sempre foi uma pessoa de fé, mas diante de tamanha dor, não estou conseguindo superar este luto. Me sinto fraca e impotente. Choro e sinto uma tristeza profunda. Sou casada, tenho 2 filhas, meu marido me ajuda muito, minha filha mais velha muitas vezes chora comigo. Mas a mais nova, embora não entenda muito o que está acontecendo, tenta me consolar. Porém, na escola, desde que aconteceu a morte do meu pai e voltamos de Belo Horizonte, ela se recusa a fazer algumas atividades escolares e, inclusive, está se recusando até a ir ao banheiro na escola, porque ela não usa mais fralda. E aí a Milene pergunta aqui, doutora Lúcia, esse comportamento da filha mais nova dela pode ser um reflexo dessa perda do avô? Isso seria possível, essa mudança de comportamento da criança na escola? Sim, na verdade, essa questão é exatamente a angústia da mãe que ela capta. Por que tem enurese noturna? Por que as crianças fazem xixi na cama até 12 anos e 13? Por quê? Ela coloca na cama todas as lágrimas que a mãe carrega. Padre, o senhor sabe, sobre a maternagem, tem uma psicoterapeuta que é fantástica em São Paulo, que ela faz um trabalho com aquela periferia lá de pessoas que não tem nada do nada, né? E ela diz assim sempre, ela lançou um livro, eu até fui no lançamento desse livro. Padre, que a hora que a criança nasce, quando a mãe coloca aqui o bebê, no primeiro momento que dão para ela no braço, seja no quarto, seja na sala, no centro cirúrgico, na hora que ela pega o bebê, que ela olha para a criança, o sentimento que ela tem aqui do pai dessa criança vai determinar a conduta dele na adolescência. Entende? Na Unicamp, em São Paulo, falando para você, né, telespectadora que perguntou, eles fizeram um trabalho fantástico, os residentes de medicina. Eles, durante os 2 últimos meses de gestação, as mães iam e gravava 2 minutos do batimento cardíaco. E eles gravavam a fita e punham o nome da mãe do bebê, né? Quando a criança nascia, qualquer dor, qualquer transtorno, qualquer coisa. E às vezes a mãe até morria também, né? Na hora que coloca a gravação com os batimentos cardíacos da mãe, a criança se cura, a criança realmente ela reage de uma forma positiva. Então, mãe, você que perguntou, eu quero te dizer, eu não trabalho com crianças, a minha especialidade é casal e família, né? Porque eu já trabalhei com crianças no início da minha carreira, eu deixei de trabalhar porque criança, ela não é causa de nada. Criança é consequência.
Aí você vai mexer no casamento dos pais, eles tiram a criança da terapia. Então, no seu caso, por exemplo, essa criança não está querendo fazer isso, não está querendo fazer aquilo. Com todo o respeito, mãe, no fundo, sabe o que você está sentindo? Ó, ela está sentindo a dor junto comigo. Eu não estou sozinha por causa da perda do meu pai. Ó, ela está sentindo a falta também. Então, nós temos que ver. De 0 a 12 anos, as crianças têm um médico dentro de casa, que se chama mãe. Não é verdade, tudo que a gente seja é a mãe e o pai. É a mãe, né? porque nós somos pele da pele da mãe. Nós não somos pele da pele do pai. Nós somos gerados dentro da mãe, não é? O pai, ele é um espectador. Né? Agora, veja bem, se você realmente, a mulher, né? Você, mãe, que está me ouvindo, nós mulheres, Deus nos colocou aqui porque nós somos a força que gera e a força que cria. Nós criamos bons maridos e criamos maus maridos. Nós criamos bons filhos e nós criamos maus filhos, quando nós não deixa a criança ter nenhum tipo de frustração. Se sua criança está tendo esse comportamento, porque o seu pai morreu, espera acabar o luto seu, né? Se Deus colocou as mulheres aqui para ser a força que gera e a força que cria, agora os homens não vão gostar muito, né? Mas é verdade. Olha aqui, mas a Deus o homem deu o quê? A santidade, ele ser um sacerdote, né? E a engenharia e a pescaria. Porque ele sabe, padre, ele sabe que ele não vai gerar nada, assim, gerar que eu estou falando é vida, né? Exato, mas a questão é justamente do ponto de vista, porque a mulher, ela está mais unida à criança pela gestação dos 9 meses, mas é preciso do pai para gerar a criança, uai, como não? Não tenha dúvida que precisa, mas eu estou dizendo que Vou defender a classe dos santos, não, né? Tá de certo. todos os santos. Claro, padre, mas é o seguinte, olha aqui, o pai precisa de um pai. Olha, eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tenho esse meu filho mais velho e eu tenho mais 2 filhos. Eu tenho um filho casado, minha nora, desde que ela tinha 5 anos, ela dizia que ia ter um filho chamado Samuel. E assim, ela tem uma diferença, ela e meu filho de idade, né? Mas meu filho, graças a Deus, que eu acho que eles cuidam da família, cuidam dos filhos, da mulher, não, eu fico feliz. É um problema a menos, né? Porque tem tantos problemas que eu cuido assim. E ele, padre, ela correu muitos riscos, minha nora, durante a gravidez, que ela tem uma síndrome que não tem cura. Mas ele tinha aquele carinho. E ele abraçava a barriga dela de doer. E ele fazia poema. E ele levava música. No dia que esse Samuelzinho nasceu, levaram ele lá para pôr roupa. E ele esperneava e chorava e chorava. Aí ele pediu licença para entrar. Meu filho, o filho é meu, vou entrar. Estou pagando? Vou entrar. Aí ele falou assim, Samuel, é o papai que está aqui. Acabou o choro, padre. Então, assim, eu posso não ser pele da pele do pai, mas eu recebo as emoções do pai. Claro. Por isso que a mãe, o filho está lá na Europa, não sei aonde, e aí ele é atropelado. A mãe sente na hora. Por que a mãe sente? Porque você foi gerado dentro do ventre da mãe. Então, mãe, já que você tem essa propriedade, dos 0 aos 12 anos, nós podemos cuidar dos nossos filhos. Tenham bastante cuidado, procure sempre verificar na história da família, na história do marido e do pai, se tem algum aborto que aconteceu no passado, para interferir na criança. Mas, mãe, você não precisa de médico. Eu, padre, quando meus filhos eram pequenos, nossa, eu era dura pra caramba, não tinha dinheiro, não tinha nada. Padre, sabe como fazia? Porque, assim, meu pai é primo do Papa João Paulo II, né? Meu pai era polonês, então nós somos criados na rigidez da religião católica. Nós somos criados assim. Então, assim, eu chegava, o que eu fazia, meu Deus, menino com febre, menino melhor. Pegava uma água com açúcar lá no meu oratório. Rezava, né? Aí eu pedia, Deus, coloque aqui a medicação que meu filho precisa. E colocava, era uma dose só. Ele era pequenininho, ele tinha uns 2 anos. Eu tenho um oratório na minha casa com todos os meus santos de devoção. Aí eu falei para ele, leva esses pãozinhos, essas torradinhas, leva lá no oratório para minha avó, que a minha avó é sua bisavó. Aí ele foi, voltou lá na cozinha e falou, mamãe, ela é tão legal, ela agradeceu os biscoitinhos. Aí você fala, é loucura? Não é, é verdade. Sim.
Agora, Lúcia, eu Sim. quero agradecer, Lúcia Maria, psicóloga, pela oportunidade de a gente conversar, de trazer uma coisa tão próxima. Eu Se confesso, essa mulher quiser, eu posso passar meu e-mail, deixar com vocês. Ela pode me escrever, tá bom? Que eu acompanho, viu, filha? Eu respondo. Ok, eu vou falar com a Thalita para depois, então, pegar o dado da senhora e passar para essa senhora Eu posso fazer uma indicação? Claro que pode, por favor. Olha, todas as mães que são enlutadas, não tente superar o luto, não. Viva o luto até sua última instância. Né? Igual antibiótico, tem que tomar 7 dias, tem que tomar 7 dias. Segura na mão de Deus que Ele te orienta realmente aonde você vai. Mas assista um filme que eu vou indicar para vocês assistirem. Chama O Quarto do Filho. Olha só. Todos que estiverem enlutados, assistam esse filme. E outra coisa que eu vou recomendar para vocês, vão lá no YouTube. Tem um terapeuta extraordinário, o Capelito. Ele é extraordinário. E ele tem uma matéria maravilhosa sobre a dor e o sentimento da perda e do luto. Que aqui não dá para falar tudo, Lúcia, né? muito obrigado. Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus lhe pague. Ela vai voltar, não vai, Marco Túlio? Vai voltar aqui no nosso programa, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar, tem muita coisa que ficou ainda aí pra gente poder trazer para você sobre a questão do luto, sobre a questão da convivência, da relação pais e filhos. De fato, foi um café muito gostoso com a senhora. Deus abençoe a senhora. E o seu filho, como é que é o nome dele? Sesmar. Sesmar, Deus abençoe também. Muito obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais programa. Pai Eterno. Lindos e simpáticos, viu? Tá certo, até mais. O padre, eu já sou fã desse, que ele era pequeno. Tá certo, obrigado. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Muito bom o nosso Santo Café, a oportunidade de conversar sobre a vida, de falar sobre esses desafios da questão do luto, das situações. De fato, é um assunto que rende, né? Se tivéssemos aí mais 2 horas de programa, com certeza a Lúcia Maria teria a oportunidade de tirar as dúvidas e de partilhar sobre as lutas de cada um, porque é uma realidade inerente a todos nós. Nesse domingo, foi a vez da cidade paulista de São Carlos receber a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. Veja como foi mais este encontro de fé e amor da devoção ao Pai Eterno na reportagem do Wilker Oliveira. Somos peregrinos deste mundo, rondeiros do céu. Neste fim de semana, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno veio ao encontro dos devotos da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. A celebração que marcou a visita começou com muita fé e alegria. Somos povo de Deus, louvando o Pai Eterno, para a luz da Trindade sem véu. O mercado municipal ficou lotado de fiéis. Entre eles estava a dona Araci, que aos 72 anos enfrentou o sol forte para chegar mais perto do pai. Eu estou muito feliz, eu estou assim, nem acreditando que eu estou aqui, entendeu? Nossa, foi uma oportunidade muito grande que Deus me deu de estar aqui hoje, no Divino Pai Eterno. Foram 50 quilômetros percorridos até São Carlos exclusivamente para participar deste momento. Minha sobrinha me ligou de manhã, era assim, eu vou para São Carlos. Você quer ir? Eu não hesitei, né? Rapidamente eu falei, eu vou sim. A celebração foi presidida pelo reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Padre Robson de Oliveira, que lembrou que este é o momento em que os devotos são convidados a entregarem seus corações ao Pai. Nós seremos abençoados. Nós vivenciaremos as alegrias e poderemos dizer um dia, eu venci, porque sou filho amado do Divino Pai Eterno. Mais íntimo do coração, contemplar a santidade divina na Trindade Santíssima com Maria, grande representação da humanidade no coração da Trindade, de todos nós que amamos a Deus.
Por isso, amar a Deus e buscar a santidade, as bem-aventuranças nesse caminho de amor, de dedicação ao seu serviço. A visita foi realizada durante a 7ª edição do Ralléu de São Carlos, um festival de louvor a Deus, o que tornou o momento ainda mais especial. Muito especial, inclusive porque nós vamos falar sobre o batismo. Nós fomos batizados para evangelizar, essa é a missão do cristão, e principalmente num dia consagrado a todos os santos, uma dedicação tão bela que é o caminho que todo cristão deve percorrer, o caminho da santidade. Todos nós devemos ser santos porque Deus é santo. O festival, realizado em várias cidades e países, existe há 32 anos. Surgiu a partir de uma visão que o Pai Eterno enviou à tia Lolita. Foi ela quem fundou o festival. E eu estava com 2 jovens, uma moça e um rapaz, os 2 músicos de uma banda. Nós estávamos rezando e escutando o que Jesus queria para a gente festejar os 10 anos. E o Senhor me deu uma visualização de muitos jovens curtindo música. E eu me lembrei do Rock in Rio, que Jesus falou que aqueles jovens eram dele. Um sentido diferente de música. Música que fala de amor, de alegria, de sentido de vida. E que aqueles jovens lá do Rock in Rio eram dele. Ele queria para ele. Como eu tenho 5 filhos, todos eram músicos, principalmente os 3 homens, eles aprovaram a família, o bispo. Nós fizemos um ralé para ser um ano só. Mas deu tão certo, ficou tão bom. E o ano que vem é o 33º ralé, sem parar nenhum ano. A festa reúne milhares de fiéis. Na noite da visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno não foi diferente. Aqui todos buscam entrar em sintonia com Deus. É o momento de aproveitar a proximidade com o Pai. E é justamente isso que a dona Zilda busca. Eu sei que eu tenho fé, eu amo ele, ele é o pai, ele é irmão, ele é amigo, ele é o médico e ele é o remédio. Para mim ele é tudo. Segundo o bispo da Diocese de São Carlos, receber essa visita é motivo de grande alegria para o povo desta comunidade. Estamos celebrando o nosso padroeiro com Ralléu e por isso é uma grande alegria receber o Padre Robson aqui, receber a imagem do Divino Pai Eterno. O Divino Pai Eterno relembra para nós o amor do Pai, que nós temos um Pai no céu, um Pai que nos ama, um Pai que olha por nós, um Pai que cuida de nós. E o Padre Robson é esse mensageiro do Pai Eterno que leva para as pessoas o amor de Deus, que através da imagem do Divino Pai Eterno convida as pessoas ao amor de Deus. A visita foi realizada um dia antes do aniversário de 162 anos da cidade, mais um motivo para comemorar. Fé, amor, devoção. Cada um saiu desta celebração com um coração mais cheio da misericórdia do Divino Pai Eterno. Viva a cidade de São Carlos! Viva! Viva a cidade de São Carlos! Viva! Viva a Diocese de São Carlos! Viva! Após a celebração, uma linda procissão marcou ainda mais a noite de festa em homenagem a São Carlos Borromeu, padroeiro da cidade. Os peregrinos carregaram a imagem pelas ruas do município até a Catedral de São Carlos. Viva São Carlos Borromeu! Viva! Viva São Carlos Borromeu! Parabéns à nossa querida cidade de São Carlos pelos seus 162 anos no dia de hoje. E o nosso muitíssimo obrigado aos organizadores do Ralléu São Carlos e dos bispos dessa querida diocese do interior de São Paulo. A Dom Paulo César, a Dom Eduardo também, que nos acolheu. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de celebrarmos com o povo de Deus da querida diocese de São Carlos. Agora é momento de acompanharmos as nossas redes sociais. Você que deixou seu recado, você que deixou sua participação. Tenho certeza o tema de hoje favoreceu bastante as pessoas a deixarem aí a sua participação, não é mesmo, Thalita?
Isso mesmo, Padre Wellington. As participações continuam chegando aqui para nós sobre o tema do Santo Café de hoje, que foi a superação do luto. A Yane Flávio conta aqui para nós que está vivendo esse período que é tão sofrido porque ela perdeu o pai há 11 dias. Ela escreveu aqui: confesso que tem dias que a tristeza é tão grande que sufoca. A Janice Monteiro conta que perdeu o pai, também o seu Adão Domingos Monteiro, no dia 11/9 de 2019, deste ano, e está sendo muito difícil para ela e a mãe superarem essa perda. A Janice pede aqui oração e descanso eterno ao pai dela. E a Cirleia Guimarães: bom dia, Padre Wellington, bom dia, Thalita. Eu levei 35 anos para superar a morte da minha mãe. Agradeço ao Pai Eterno todos os dias. Ela é de São Sebastião da Vitória, em Minas Gerais, e a Vanusa pede oração para toda a família, diz que a dor do luto é muito grande porque parece que o coração não para de sangrar. Ela perdeu a mãe, ela conta aqui, faz 6 anos e ainda não superou essa perda. Momentos muito dolorosos, né, Padre Wellington? Todos nós iremos passar um dia ou já passamos, e o que a gente pede mesmo é conforto e alento para o Divino Pai Eterno, que Ele possa proteger todas essas famílias, todas que participaram conosco, todas que não deram tempo também, né, da gente ler no programa de hoje. É isso mesmo. Eu acho que o que é mais importante do que fica desse Santo Café de hoje é aquilo que a Lúcia Maria nos disse, a necessidade de nos reconectarmos com Deus. Somente Ele, na sua infinita bondade e misericórdia, é que pode preencher o vazio do coração gerado pela dor do luto. Vamos agora rezar com Santo Afonso Maria de Ligório. No pensamento de Santo Afonso de hoje, ele nos diz: todas as coisas deste mundo acabam, os prazeres e os sofrimentos, mas a eternidade nunca tem fim. O homem foi feito para ter comunhão com o Criador. Foi criado para adorar a Deus e voltar-se para Ele. Por isso Deus colocou a eternidade no seu coração. O homem foi criado para transcender as realidades que ele mesmo vive. As coisas que vemos e apalpamos, por mais raras, por mais nobres e por mais caras que sejam, não podem atender aos reclamos de nossa alma. Bens terrenos, prazeres efêmeros, conquistas financeiras não preenchem o vazio do nosso coração. Fomos criados para as alturas mais superiores. Fomos feitos para aspirações mais sublimes. Temos em nós não apenas as digitais do Criador, mas também a sua própria natureza. O homem foi criado para a eternidade. É um ser físico e espiritual, pertence ao tempo, mas ruma para a eternidade. Vive na história, mas os seus olhos miram para o que está além da história. A morte não pode colocar um ponto final em sua existência, porque Deus colocou a eternidade em seu coração. Aqueles que investem apenas nesta vida são loucos. Aqueles que buscam o sentido da vida nas aventuras da embriaguez ou na instabilidade das riquezas, ou até mesmo no glamour do sucesso, descobrem que todas essas conquistas não passam de vaidade. Tudo isso tem um brilho fugaz. Nossa alma não encontra pouso eterno senão nos braços do Pai. Nosso coração não encontra porto seguro senão na posse da vida eterna. E essa vida não se compara com dinheiro, nem se alcança por merecimento. A vida eterna é uma oferta, é um presente, uma graça de Deus, recebida mediante a fé em Jesus Cristo. Somente o homem que tem a vida eterna é verdadeiramente feliz. Que Santo Afonso rogue por nós junto ao Pai Eterno. Amém. É momento de pedirmos a bênção do Pai Eterno para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Você que tem o seu trabalho, dê graças a Deus por ele. Você que ainda está desempregado, peça ao Pai Eterno esta graça de alcançar um bom trabalho para a sua vida. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho, que a graça de Teu Espírito Santo habite nesses lugares para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja,
que teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a ti. Divino Pai eterno, também pedimos a tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta. Que tudo concorra para o seu bem, que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Vamos agora nos consagrar ao Pai eterno, voltando o nosso olhar para a imagem da Trindade Santa, agradecendo por mais um programa. Reze comigo. Divino Pai eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Pai eterno na sua vida, na vida da sua família. Thalita, muito obrigado pela sua participação e de todos os que deixaram comentários nas nossas redes sociais. Obrigada, Padre Wellington. E amanhã a gente está de volta às 8h15 aqui na TV Pai Eterno. Um excelente dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro e de São Carlos Borromeu, desça sobre você, sobre a sua casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Uma boa semana a todos nós e até amanhã, no mesmo horário aqui na TV Pai Eterno. Nós temos esse programa que é feito para você. E eu espero você aqui na TV das Bênçãos do Pai.